Base de quilometragem, existe isso? Não, Porque aqui em não Campinas a existe. gente está com uma dificuldade aí. Eu tô achando alguns erros aí que andam acontecendo. Eu queria que vocês, depois eu quero entrar nesse nicho, até para vocês já pensarem para me responder isso daí. Porque anda acontecendo alguns problemas com quilometragem de carro, né? Ô, Léo, não existe base de dados de quilometragem em lugar nenhum. Se alguém chegar e falar, não, eu sei porque eu tenho... Você tem duas... Mas aqui no Detran tinha sim uma base de dados que Tinha. até se reprovava os laudos Detran, por isso. parou. E agora assim, agora eu percebi que quando vem um carro com divergente quilometragem, né? Hoje sai um laudo com apontamento. Aprovado com apontamento. Aprovado com apontamento. E beleza. Divergente. Mas se eu dou uma volta no quarteirão e faço um segundo laudo, esse laudo já sai aprovado. Ele pode Por que virar. está acontecendo isso? O única que tem a base de dados é o Detran. Antigamente, qualquer pessoa física que tinha acesso no Detran, você tem um histórico de laudos. Sim. Então você tinha lá que em janeiro desse ano o carro estava com 10 mil, em fevereiro ele estava com 11 mil. Então você tinha mais ou menos a ideia de quanto tinha a quilometragem real. Hoje o Detran vetou isso daí. Então, mas essa base de dados foi perdida? Não. Não, tá, ela existe, está guardada com o Detran. O Detran deixou inacessível. Então, mas isso não é algo que pode conflitar com uma quilometragem adulterada hoje, assim, num futuro? O que eu quero dizer é o seguinte, né, o que me preocupa. Hoje a gente compra um carro com 100 mil quilômetros, eu vou lá fazer um laudo com você, você reprova o meu laudo, não reprova, você vai aprovar ele com apontamento porque a divergência na quilometragem. Como que eu vou saber qual a quilometragem correta desse carro? Se era mais, se era menos, se o cara, de repente, eu não estou acusando ninguém que adulterou o odômetro para mais ou para menos. Da quilometragem, às vezes deu um problema no painel de fato, a pessoa foi lá, trocou o painel, não se atentou, deixou lá a quilometragem que estava no painel e simplesmente vendeu o carro para mim. Eu comprei esse carro, o carro tinha 150 mil quilômetros e hoje consta lá com 89 mil quilômetros. Vocês, lógico, o trabalho de vocês vão apontar que existe um erro ali. E não somos nós que apontamos, porque a gente não tem essa base de dados. Aí é o próprio Detran. Nós fotografamos o odômetro, digitamos a quilometragem e damos um enter para o Detran. Na hora o Detran volta, quilometragem divergente. Tá, mas ele não me passa nem para vocês. Nem para ninguém. Tá. Ele só fala que está divergente e aprova com apontamento. E como que eu resolvo essa situação? Então é uma busca que o despachante pode vir a fazer, de garimpar isso do Detran. O laudo hoje não reprova mais por esse motivo, né? Ele acaba aprovando, você acaba transferindo, mas fica essa lacuna aí que o Detran deixou todo mundo de passageiro. Mas fica muito errado, né, Pedro? Isso fica muito errado, porque assim, facilita a adulteração de quilometragem. E assim, até gosto de frisar muito bem que aqui a gente na loja, na LT, a gente não aceita esse tipo de serviço. A gente não faz adulteração de odômetro e tal. E se o carro vem com um velocímetro adulterado, pra gente isso perde o valor, perde o interesse. Ô, Léo, e mesmo porque esses carros hoje, vamos colocar o que de 10 anos para cá, os carros têm um módulo, né? Se você fizer a leitura, o fraudador aí, o mal intencionado, ele pode até ir no odômetro e baixar a quilometragem. Só que você tem 2 estágios no carro para baixar a quilometragem. No odômetro visual, que você vê, o carro lá está com 100 mil. E no módulo, pouquíssimas pessoas têm esse acesso. Pelo conhecimento, pelo maquinário que você tem aqui. Então você consegue fazer essa leitura dentro do módulo de quanto o carro tem, né? Mas voltando para o Detran simplesmente dá divergência e ponto. Eu acho que é um erro assim. Ele deixa você muito grande do Detran. Fazer assim fazer uma advertência, né, de uma situação e não apontar, né? E não apontar para vocês, porque assim acaba que a gente acaba responsabilizando vocês, mas a vistoria que aprovou o meu laudo com apontamento, porque mas existe uma quilometragem diferente, mas qual era? Que vocês não têm como passar pra você gente, fotografa, digita e dá enter, na mesma hora volta. Você vai
você tem o motorista e tem o passageiro. Sim. Nós somos um passageiro aí na operação. E acaba ficando na mão do Detran, Mesmo porque não que- depende de vocês. É até bom a gente deixar claro isso, Pedro, isso. porque assim, para ninguém achar que as empresas de vistorias que Negativo, não aprovam, não são elas, né? Não Vocês são. dependem do Detran Mesmo e porque a regra vem de lá. esse é o único tipo do laudo que qualquer ECV entra no Detran para fazer. Toda empresa tem seu login e senha, devidamente cadastrado e autorizado pelo Detran. Quando nós estamos fazendo o laudo de transferência, o pessoal até fala, a hora que acaba o laudo, imprime, entregamos. O laudo o Detran já sabe que o laudo está pronto, posso fazer a transferência? Pode, porque nós estava dentro do Detran fazendo o laudo. Sim, sim. Mas eu quero até deixar um alerta aqui para os espertinhos, né? Que gostam de fazer esse tipo de serviço. Ó, espertinhos, fiquem ligeiros. Fiquem ligeiros. Por quê? Porque não existe bobo nessa situação, tem, tá? não tem. Eu acho assim, o Detran ele pode estar se fingindo de bobo, mas não existe bobo nessa situação. Já houve casos do Detran bloquear vários veículos, vários Renavans, por adulteração de odômetro. Então ele pode estar assim se fazendo de bobo, porque é o seguinte, ô Edson, vê se você concorda comigo, vocês dois, você também, Pedro. Você tem um carro no seu nome, certo? Que tem 90 mil quilômetros. Você me vende esse carro com 90 mil quilômetros. Eu vou lá e faço a adulteração, né? Desse odômetro para 50 mil quilômetros. Quando eu faço essa adulteração, o Detran já tem um ECV de 90 mil. Ele já certo? tem o histórico Já do tem veículo. lá o histórico. Quando eu faço esse novo laudo com uma quilometragem divergente da primeira que você tinha, isso fica apontado lá dentro do Detran. Isso existe. Mas que nem se você tira um carro zero, O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: como o Detran tem essa transição do nome do Pedro para o nome do Leandro, certo? Ele tem ele reconhece que teve essa adulteração, ele sabe que o culpado está entre os dois ali, correto? alguém no meio aí, Então não seria no meio do caminho. não seria errado o Detran de repente bloquear esse veículo para esclarecimento. Sem dúvida. Olha, vamos lá, Alguém apresenta o fez veículo. isso. Chamar os dois. Alguém fez isso. Quem dos dois baixou o odômetro, Alguém não é fez verdade? isso. O comprador, Ô, Léo, Ou o vendedor. e- Né? O vendedor pode ter feito isso também para poder dar vantagem. que é o mais lógico, né? Teoricamente é o mais eu lógico. Abre-se uma discussão muito É complexa aí, viu? verdade. A gente fica aqui até domingo e não vamos chegar a lugar nenhum. Sim. E é assim, Léo. Mas é legal a gente esclarecer. Sem Porque, dúvida. Pedro, essa dúvida que a gente tem um pouco de clareza no que a gente está falando, porque a gente vive isso. Mas muita gente que está assistindo a gente não tem noção do que está acontecendo no mercado. Mas você O vê, cara- Léo, e vendedores que de lojas, né? Vamos dizer assim, os caras que não têm loja, mas vendem aí na rua tal, e repasse e tal, e os caras fazem isso, é bom eles terem noção de que fazendo isso eles estão se comprometendo com alguma coisa assim no futuro, né? Então, cada vez mais, o mercado tá para você se profissionalizar, tá para você. Olha sua loja, que coisa bacana. Então, hoje tem muita multimarcas que não deve nada para a concessionária, porque hoje o negócio é você se atualizar, se modernizar. E se modernizar é ter essa clareza na operação. E, infelizmente, esse assunto quilometragem ainda é um ponto que não dá para a gente afirmar. A gente afirma 100% na nossa vistoria, se ele é batido ou não, se ele teve colisão ou não. Quem te falar hoje, alguém aqui dessa terra, Léo, eu te falo 100% que esse KM aqui é real, ele está enganando ele e está enganando você. Sim, sim. Então, a perfeito. quilometragem hoje, a gente, pela experiência que a gente tem, virou um tabu, né? você dá uma olhadinha o volante, você dá uma olhadinha pela pedaleira, pela bolinha do câmbio, você dá uma olhadinha aonde o pessoal põe o pé, que é no estribo. Então, a gente tem essa leitura. Óbvio, você pega um carro 2023 com 18 mil km, pneus trocados, você fala, opa. Então, essa leitura a gente tem. Porém, o que a gente tem? Indício que foi mexido. Sim, Indício é uma coisa e a gente afirma é outra.